Agora são 21 horas, boa noite, como foi seu dia? Espero que tudo bem e confira a última edição do Jornal da Hora desta terça-feira. Começo falando dos agentes do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega que prenderam em Nova York um candidato a prefeito do Partido Democrata, que foi uma corte federal ajudar migrantes ameaçados de deportação. A polícia de imigração deteve nesta terça-feira um candidato à prefeitura de Nova York que tentava impedir a detenção de um imigrante. As imagens mostram Brad Lander, atual controlador ou interventor da cidade, de terno e gravata, sendo detido e algemado por agentes do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega, o chamado ICE, em um tribunal no sul de Manhattan. Em certo momento, o democrata diz aos agentes, alguns deles com o rosto coberto por máscaras: "Vocês não têm autoridade para deter o cidadão americano." Ele acrescenta: "Não estou obstruindo ninguém, estou aqui no corredor e estou solicitando ver uma ordem de detenção." A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, classificou como profundamente inaceitável a detenção de Lander pelos agentes do ICE. Em um comunicado, ela afirmou que prender o controlador Lander, simplesmente por ter defendido imigrantes e seus direitos civis, constitui um terrível abuso de poder. O Serviço de Controle de Imigração e Alfândega não respondeu ao pedido de informações da AFP. A governadora Kathy Hochul anunciou que Lander foi liberado pouco depois, sem acusações, enquanto a pessoa que tentava proteger, identificado como Edgardo, segundo o democrata, teve negado o devido processo legal por parte de um governo e de um juiz que lhe devem uma audiência sobre medo crível antes de ser deportado. Nas últimas semanas, agentes do ICE, que aguardam nos corredores dos tribunais de imigração, na saída das salas onde ocorrem as audiências dos imigrantes com os juízes e seus processos migratórios, têm procedido à detenção de muitos deles. Desde que voltou ao poder em janeiro, Donald Trump e seu governo intensificaram as ações para expulsar do país o maior número possível de imigrantes indocumentados, ao mesmo tempo em que tentam ampliar suas competências nessa área. Para facilitar as deportações, as autoridades federais anularam regras que impediam os policiais de acessar determinados espaços, como os tribunais. Agora vamos falar de Jair Bolsonaro. Ele pode passar por mais um julgamento se a denúncia da Polícia Federal por espionagem for aceita. O caso ficou conhecido como a BIM paralela, em que o governo espionava adversários políticos. A Polícia Federal pediu nesta terça-feira o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por um suposto esquema ilegal de espionagem contra autoridades e figuras públicas durante o governo. O pedido é realizado enquanto ocorre no Supremo Tribunal Federal um julgamento contra o ex-presidente, acusado de liderar uma trama golpista em 2022. A PF acredita haver provas suficientes para indiciar Bolsonaro no caso conhecido como a BIM paralela, que investiga se a Agência Brasileira de Inteligência foi usada para espionar alvos definidos pelo governo. A informação foi inicialmente divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais, em que ele afirma que o ex-presidente não foi ouvido neste inquérito. Ele também confirmou que o irmão Carlos Bolsonaro está entre os alvos da polícia. De acordo com a imprensa, entre os espionados estavam jornalistas e autoridades dos três poderes, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro já chamou de ditador. O pedido de indiciamento inclui 35 pessoas, entre elas o deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, além do atual diretor Luiz Fernando Correia, que assumiu o cargo no governo do presidente Lula e é suspeito de obstruir as investigações. Agora vamos falar de futebol. O Palmeiras está se preparando para o segundo jogo da Copa do Mundo de Clubes, que ocorrerá nesta quinta-feira, à 13h. O Palmeiras treinou na manhã desta terça em Greensboro, nos Estados Unidos, com o elenco completo, pensando no confronto contra o Al Ahly do Egito na próxima quinta. Abel ainda realizará mais um treino na manhã de quarta, antes de viajar com a delegação para Nova Jersey. A partida será novamente no MetLife Stadium, palco do primeiro jogo e com gramado criticado pelo elenco. O local passou por uma reforma para a competição e trocou o piso sintético pelo natural. Desde a primeira visita ao estádio em Nova Jersey, porém, a delegação alviverde demonstrou preocupação, reforçada após o empate sem gols com o Porto. Na avaliação do treinador e dos jogadores, o gramado estava muito seco e que melhorou após a chuva. O português ainda não confirmou a escalação para o confronto contra os egípcios, mas pode fazer mudanças após os reservas entrarem bem no segundo tempo contra o Porto, como Paulinho, Flaco Lopes e Alan. A estreia do Palmeiras no Mundial evidenciou que Abel Ferreira não trabalha com uma escalação titular fixa,
mas com uma base que se adapta conforme o adversário. Com todos empatados no Grupo A com 1 ponto, o Verdão depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Depois deste confronto, a equipe de Abel Ferreira encerra a participação na fase de grupos contra o Inter Miami, em Miami. Um retorno à Nova Jersey só acontecerá caso o time chegue na semifinal do torneio. Eu fico por aqui, logo mais você confere o Jornal das 22 com Alexandre Jaqueto e as edições do Jornal Toda Hora de hoje você acompanha no nosso canal no YouTube. Acesse, curta e compartilhe. A próxima edição será meia-noite com a Isabela Gonçalves. Até mais. Tchau.